A rotina sempre me trouxe uma sensação de segurança. O mesmo trajeto, as mesmas paradas, até os mesmos rostos que cruzavam comigo no metrô. Era como se o mundo fosse previsível, pelo menos até aquele dia. Era uma manhã qualquer, nada de extraordinário. Eu entrei no vagão quase vazio, escolhi um assento perto da janela e coloquei meus fones, mas logo percebi que algo estava diferente. Não no metrô, mas em mim. Sabe quando você sente que está sendo observado? Foi assim que começou. Levantei os olhos e vi um homem sentado à minha frente. Elegante, talvez até demais para quem pega o metrô às 7 da manhã. Mas não era só isso. Era o jeito dele, quieto, imóvel, como se o tempo não o afetasse. Tentei ignorar. Pessoas estranhas no metrô não são novidade, mas ele era diferente. Não olhava para o celular, não lia um livro, não fazia nada. Apenas estava ali, com os olhos fixos em um ponto que eu não conseguia identificar. Era quase como se ele não pertencesse àquele lugar. E por algum motivo aquilo me incomodava. Cada movimento dele parecia calculado. O modo como ajeitou o relógio no pulso. O jeito que retirou um pequeno envelope do bolso e depois o guardou de volta. Eu não sabia por quê, mas não conseguia desviar o olhar. Foi quando o metrô parou por mais tempo do que o normal. Olhei para o celular, distraído, e quando percebi, ele não estava mais lá. Só que havia algo no assento ao lado do meu. Um envelope pequeno, quase discreto. Peguei o envelope, hesitante. Abri devagar, como se estivesse violando algo que não deveria ser meu. Lá dentro, uma única folha com uma frase: cuidado com as escolhas fáceis. Elas custam caro. A princípio, ri nervoso. Era uma pegadinha, alguma propaganda criativa, mas conforme relia a frase, um arrepio subiu pela minha espinha. Não era só a mensagem, mas o contexto. Tudo parecia tão direcionado. Naquele momento, comecei a conectar os pontos. As escolhas adiadas, os erros que preferi ignorar, os atalhos que considerei tomar. Talvez fosse pura coincidência, mas algo me dizia que não. A mensagem não parecia um alerta qualquer. Era um aviso personalizado, quase íntimo. Passei o resto do dia tentando ignorar o bilhete, mas ele parecia me perseguir. A frase ecoava na minha cabeça a cada decisão que eu tomava, por menor que fosse. Escolhas fáceis, custam caro. Era impossível não lembrar. No trabalho, hesitei antes de responder ao cliente que me oferecera um caminho mais curto e duvidoso para resolver um problema. Pela primeira vez, recusei sem rodeios. Me senti aliviado, mas o desconforto não passou. Era como se o bilhete estivesse esperando algo maior. Comecei a refletir sobre todas as vezes em que ignorei situações importantes, como aquela mensagem no celular de alguém que eu devia desculpas. Quantas vezes deixei para depois, pensando que teria tempo de sobra? O bilhete parecia gritar que o tempo estava acabando. Não era só um pedaço de papel, era uma faísca que incendiava as partes da minha vida que eu tentava esconder até de mim mesmo. Nos dias seguintes, não consegui evitar o metrô, mas cada viagem era um teste. Meu olhar vagava pelo vagão, buscando algo fora do lugar. Havia momentos em que eu quase podia sentir aquela presença novamente, como um eco distante. Uma noite, voltando para casa, encontrei outro envelope. Este não estava no banco ao meu lado, mas preso entre as páginas de um livro esquecido no vagão. A mensagem era ainda mais perturbadora. Nem todo atalho é uma saída. As mensagens estavam ficando mais enigmáticas, quase como se fossem partes de um quebra-cabeça que eu não sabia montar. Comecei a notar padrões, as palavras escolhidas, o contexto em que eram deixadas. Era impossível não sentir que algo ou alguém estava me conduzindo. Por mais que eu tentasse esquecer, os envelopes continuavam a aparecer. Cada mensagem parecia me testar, obrigando-me a confrontar decisões que antes eu ignorava. Em um deles, a frase era mais direta: se não for agora, quando? De volta para casa, olhei para os 3 bilhetes sobre a mesa. Suas mensagens eram simples, mas carregavam um peso que eu não podia ignorar. Enquanto os encarava,
me dei conta de algo. Os bilhetes não estavam me dizendo o que fazer. Eles estavam me mostrando o que eu já sabia. Cada decisão que evitamos, cada desculpa que damos, é uma pedra que carregamos sem perceber. Os atalhos nos prometem alívio, mas muitas vezes nos afastam do caminho que realmente importa. Talvez o homem no metrô fosse real, talvez não. Talvez os bilhetes fossem obra do acaso ou de algo maior. Mas no fim, isso não importava. O que importava era o que eu faria a partir daquele momento. Os bilhetes me ensinaram que as respostas não estão em sinais externos. Elas estão em nós mesmos, escondidas atrás das escolhas que temos medo de enfrentar. Respirei fundo, guardei os envelopes e apaguei as luzes. Não sabia o que viria depois, mas sabia de uma coisa: a vida não espera por quem hesita. E dessa vez, eu não hesitaria. E falando em hesitação, você já parou para pensar quantas oportunidades perdeu por simplesmente não agir? Não deixe que a dúvida o impeça de tomar uma decisão importante. Inscreva-se no canal agora e acompanhe mais histórias que vão te fazer refletir, inspirar e, claro, questionar. A vida não espera por quem hesita. Se não inscrever-se agora, talvez será a última vez que irá me ver. Inscreva-se sem hesitar. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!